Nós vamos falar sobre a função arred, que é uma função que, como o próprio nome dela indica, arredonda, por isso arred de arredondamento, é arredondar um número até uma quantidade específica de dígitos. Basicamente, a função arred ela tem dois argumentos, onde o primeiro argumento é o número que desejamos arredondar, e o segundo argumento é o número de dígitos, quer dizer, a posição do arredondamento, onde eu vou indicar se eu quero arredondar para uma casa decimal, para nenhuma casa decimal, arredondar para duas casas decimais, para três casas decimais e assim por diante. Então, o primeiro argumento, o número que se deseja arredondar, e o segundo argumento é o número de dígitos para o qual se deseja de fato arredondar. Na prática, como é que funciona isso? Olha só, vamos imaginar que aqui na célula A1 eu tenho o valor 345,7456. Perfeito, tem um número ali com 4 casas decimais. E eu gostaria de arredondar esse número para 2 casas decimais. Então vamos fazer assim, igual a red, abre parênteses, primeiro argumento indica o número que eu desejo arredondar, que é aquele que está na célula A1, então eu vou colocar A1 para indicar o número que está na célula A1, e o segundo argumento que eu coloco depois do ponto e vírgula, eu indico quantas casas decimais. Exemplo, se eu quero arredondar para 2 casas decimais, eu coloco aqui ponto e vírgula 2. Esse 2 significa arredondar esse número da célula A1 para 2 casas decimais. Então, esse 2 significa 2 casas decimais. E se eu pegar o 345,74 com 2 casas decimais, eu pararia aqui no 74, mas sem arredondamento. Como é que eu faço o arredondamento? Eu paro aqui, então, na posição 2 de 2 casas decimais e observo o próximo número. Se o próximo número for 5 ou acima de 5, esse 74 aqui tem que arredondar para cima e virar 75. Agora, se o próximo número fosse abaixo de 5, 4, 3, 2, 1 ou 0, ficaria 74 mesmo. Observa, se eu pressionar agora Enter, arredondando esse número 345,7456 para 2 casas decimais, tem que ficar 345,75, porque o próximo número depois de 74 é 5 acima de 5. Olha lá. Vai ficar 345,75. Agora, vamos fazer um outro exemplo. Vamos supor que eu peça 1 de uma casa decimal. Agora eu estou pedindo para arredondar na posição 1 de uma casa decimal. Se eu pegar 345,7456, onde é que é uma casa decimal? É 345,7. Parei ali em 1 de uma casa decimal. Se o próximo número for 5 acima de 5, esse 7 arredonda para cima e vira 8. Agora, se não for 5 acima de 5, se for 4, 3, 2, 1 ou 0, fica 7 mesmo. Observa, depois desse 7 que está na posição 1 de uma casa decimal, o número é 4. Não é 5 acima de 5, então vai ficar 7 mesmo. A resposta vai ser 345,7 quando eu pressionar Enter agora na função arred. Eu poderia colocar também 0 de 0 casas decimais. Se eu botar 0 de 0 casas decimais, eu estou arredondando em que posição? Na posição 0, nenhuma casa decimal, então é na vírgula aqui. 345 é o que eu enxergo aqui sem nenhuma casa decimal, mas isso sem arredondamento. Então tem que olhar o próximo número depois desse 345 e ver se ele é 5 acima de 5. Se for, o 345 vira 346. Se o próximo número for 5 acima de 5, o 345 arredonda para cima e vira 346. Se o próximo número for 4, 3, 2, 1 ou 0, se for abaixo de 5, fica 345 mesmo. O próximo número depois do 345 é 5 acima de 5? É o 7. Então, 345 arredonda para cima e quando eu pressionar Enter, vira 346. Outra dica, eu ainda poderia arredondar também em posições negativas, como por exemplo na posição -1. Aí a posição -1 é aqui onde está o 5, então eu tenho que resguardar o 34 e observar se o próximo número depois desse 34 é 5 acima de 5. Se for esse 34 é que arredonda para cima e vira 35. E aí no lugar do 5 até a vírgula aqui eu vou preencher com 0 para produzir o arredondamento. Vou explicar melhor, acompanha comigo aqui. A posição -1 é onde está o 5 aqui. Certo? Então, o que eu quero arredondar é, na verdade, o 34. Porque se a posição 0 era na vírgula, a posição 5, a posição -1, desculpa, de arredondamento, é aqui, ó, logo depois do 34. E aí eu tenho que parar aqui, no 34, e observar se o próximo número é 5 acima de 5. E é.
Então esse 34 tem que arredondar para cima e virar 35. Só que aí vai ficar 35 espaço vírgula. Então nesse espaço que sobrar até a vírgula eu vou preencher com 0 e o resultado vai ser então 350. Porque esse 34 vai virar 35 e no lugar desse 5 eu vou botar 0 e vai ficar 350 o meu arredondamento na posição menos 1, que é o que aconteceu agora. Mas vamos ver isso em questões de prova para ficar mais claro o funcionamento. Olha só, uma planilha elaborada no Excel, as expressões igual a RED 13,759 ponto e vírgula 1 e igual a RED 34,5 ponto e vírgula menos 1 irão produzir os seguintes valores. Olha só, vamos pegar a primeira função arred ali. Primeiro argumento é o que eu desejo arredondar. Até vou sair da tela um pouquinho aqui, que é 13,759 ponto e vírgula 1. Quer dizer que eu quero arredondar esse número na posição de uma casa decimal. A princípio, o que eu enxergo aqui como uma casa decimal é 13,7. Aqui é a posição 1, porque aqui o 9 é a posição 3, o 5 é a posição 2 e o 7 é a posição 1. Então, a princípio, eu quero arredondar 13,7, porque é com 1 de uma casa decimal, tá bom? Se é para arredondar esse 13,7, eu tenho que olhar o próximo número. Se o próximo número for 5 acima de 5, esse 7 tem que arredondar para cima e virar 8. Se o próximo número depois do 7 for 4, 3, 2, 1 ou 0, quer dizer, for abaixo de 5, então vai ficar 13,7 mesmo. Como o próximo número depois do 7 é 5 ou acima de 5, esse 7 tem que arredondar para cima e tem que virar 8. Então, o arredondamento em uma casa decimal vai ser 13,8 para esse número, que nós encontramos na letra B, C e D dessa questão. Agora, vamos fazer a outra função arred que aparecia nessa questão. 34,5, ponto e vírgula arredondando na posição menos 1. Quando é a posição menos 1, como é que a gente verifica isso? A posição menos 1, aqui o 5 é a posição 1, a vírgula é a posição 0. Então o 4 tem que ser a posição menos 1. E aí o que eu tenho que arredondar é esse 3 que ficou sem posicionamento, ó. Aqui é posição 1,0, 4 a posição menos 1. Então o que eu tenho que arredondar é o 3 aqui. E para arredondar esse 3, eu tenho que olhar o próximo número. Se o próximo número for 5 acima de 5, esse 3 arredonda para cima e vira 4. Agora, se o próximo número for abaixo de 5, 4, 3, 2, 1 ou 0, esse 3 fica 3 mesmo. Então, a princípio, esse 3 fica 3 mesmo no arredondamento, ele não virou 4, porque só viraria 4 se o próximo número fosse 5 ou acima de 5, e não era. E um detalhe, como aqui ficou um espaço depois do 3 até a vírgula, quando a posição é negativa, vai sobrar um espaço em branco aqui até a vírgula, e eu vou preencher esse espaço com 0, e aí o resultado final vai ser 30 para esse arredondamento na posição menos 1. Se esse valor, se esse próximo valor depois do 3 fosse 5 acima de 5, aí esse 3 viraria 4 e aí o resultado seria 40. Mas como o próximo número depois do 3 não era 5 acima de 5, o 3 ficou mesmo 3, igualzinho, só que eu preencho aquela posição menos 1 com 0 e aí tem o resultado 30. Portanto, a resposta tem que ser a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, para essa questão. D de Dinamarca nós encontramos ali na alternativa, nós encontramos ali na questão, né? Bem observamos ali, ó, na questão 13,8, primeira resposta da função arred, e a segunda resposta da função arred, o 30, está perfeito ali a resposta. Certo, pessoal? Mais uma questão que nós aprendemos aí dentro do Excel, usando aí a nossa função arred para arredondamento de um valor, tanto em posições positivas como também em posições negativas.